Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Estou aqui nessa noite para compartilhar um pouco do meu testemunho com você, porque hoje à tarde nós tivemos um evento ponte aí das crianças numa célula que estamos começando lá no Monte Hebron. E quando eu compartilhei meu testemunho no final, Deus falou algo muito forte no meu espírito para mim compartilhar mais com vocês a respeito do meu testemunho, de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele tem feito na minha vida. E muitos já me conhecem, né? Provavelmente esse testemunho vai ser compartilhado com muitas pessoas daqui de Uberlândia. Aqueles que não me conhecem vão me conhecer, e daqui de Uberlândia aqueles que me conhecem e sabem assim o básico do meu testemunho, mas vai saber melhor agora também, em nome de Jesus. E aqueles que são de Tuverava também, que esse testemunho também é para alcançar os irmãos de Tuverava também, que eles me conhecem, sabem quem que eu era, e deve estar e tem visualizado aquilo que Deus me tornou hoje, em nome de Jesus. Então, meu nome é Johnny César da Silva, filho da Célia Regina e filho do Hernando César da Silva, naturais de Ituverava, São Paulo, interior. E a minha irmã é a Jennifer Regina, menina também muito abençoada. Minha família, a maioria da minha família toda de Ituverava. E em breve, em nome de Jesus, estaremos com eles lá. E eu creio que nós vamos edificar uma obra sobrenatural naquele lugar. Pregação do Evangelho da Graça, onde cada crente é um ministro e cada casa é a extensão da igreja. Creio que logo, logo nós estaremos lá em Ituverava, nessa missão, coração do Senhor, de plantarmos uma igreja, Ministério Comunidade de Vida naquele lugar, em nome de Jesus. Lembrando que a igreja é uma só, mas claro que às vezes nós separamos por nomes para identificarmos aonde estamos ligados. É somente isso, mas a igreja é uma só. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá ao testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Muitos já sabem, já me conhecem. Eu era um cara muito difícil, um cara muito complicado. Fui envolvido na criminalidade, fui envolvido nessa coisa de balada, de ficar com mulherzada. Então minha vida foi muito difícil, muito bagunçada. E eu costumo separar minha vida em 3 etapas, mais ou menos, para você entender. A primeira delas é aquela onde eu nasci e cresci, vindo de uma família humilde, uma família sincera, de gente trabalhador, que sempre trabalhou para conquistar. Mas infelizmente eu fui um que deu uma distorcida aí no histórico da família, mas Deus transformou e abençoou para agora, daqui para frente, ser uma honra para essa família em nome de Jesus. Então, essa primeira etapa é onde eu cresci, nessa família simples, humilde de Ituverava, e com o tempo eu fui crescendo, era um menino que eu me contentava muito com as coisas, minha mãe fala isso, minha mãe e meu pai me davam do bom e do melhor, nunca deixou faltar nada em casa, e esse é o período que eu gosto muito de compartilhar, onde eu fui muito feliz, muito bem cuidado, muito bem tratado, aquela infância onde nós verdadeiramente brincamos, que eu creio que muitos amigos aí vão ouvir esse testemunho e vão se lembrar do quanto nós brincávamos verdadeiramente. Nós jogava bola, jogava bet, soltava pipa, tinha as brigas, mas passava coisa de segundo, nós já tava tudo conversando de novo, bolinha de gude e peão, e nós brincávamos de tudo quanto é tipo de brincadeira, pique-esconde, nós brincávamos tudo quanto é tipo de brincadeira que você pensar, nós brincava naquela época, que era brincadeira sadia, não é igual hoje, infelizmente, com esses smartphones. E a segunda etapa é a etapa onde eu já estava num período de adolescência, que foi aonde eu conheci Jesus, foi aonde eu aceitei Jesus na igreja, Associação Evangélica Metodista lá de Ituverava também, onde eu fui muito abençoado naquela igreja, mas infelizmente nessa etapa eu acabei, por uma ilusão do diabo, eu acabei me afundando e largando a igreja e caminhando para o mundo do crime, onde eu conheci o mundo do crime, comecei a vender drogas, e aí eu comecei a sair para balada, comecei a beber, comecei a usar droga. Então, aí foi onde a minha vida desabou completamente. Comecei a afundar nesse negócio de mulherzada, ficar com uma ali, outra ali e tal, e essa coisa toda que o diabo cria uma ilusão para nos prender.
E essa é mais uma etapa da minha vida. E a terceira etapa é aquela aonde eu resolvi largar tudo, essa questão da criminalidade, das más amizades, e ser um trabalhador honesto, mas ainda desviado e longe dos caminhos do Senhor. Então eu ralei e comecei a trabalhar e busquei nisso, ser um grande trabalhador honesto, achando que era essa a minha saída, era essa agora que ia dar tudo certo, e acabou que estava do mesmo jeito e estava pior. Mas sendo trabalhador, o que eu continuei fazendo? Eu continuei me afundando no vício de bebida, no vício de mulherzada, no vício de festança. Então era essa minha vida total. Então, mas um certo dia, eu já aqui em Uberlândia, já não estava mais em Ituverava, certo dia eu aqui em Uberlândia, eu conheci uma pessoa e comecei a me relacionar com ela, que se tornou minha esposa, depois nós nos casamos, se tornou minha esposa. E o que aconteceu? Aí nós estávamos amaziados naquela época, nós vivemos aí muito tempo amaziados. E um certo dia eu abandonei tudo, larguei dela, voltei para Ituverava, voltei para a farra, para a bebedeira, comecei a ficar com altas mulheres, e aí foi aonde minha vida afundou. E um certo dia aconteceu algo comigo. Eu estava lá na casa do meu pai, e aí uma voz estranha começou a falar no meu ouvido. Por que você não começa a acabar com o resto dessa sua vida medíocre que não serve mais para nada? Vai lá, desce lá, pula da ponte, se mata logo, tira sua vida, uma vez por todas. Meu irmão, algo ali precisaria mudar. E mudou. Porque no dia seguinte eu comecei a conversar com a minha ex, e aí eu pedi para ela para mim voltar, e eu acabei voltando para trás, voltei para Uberlândia, a gente reconciliou, mas o interessante foi a posição dela, que ela falou para mim: você só vai voltar para cá se você entregar sua vida para Jesus, se você voltar para a igreja, se você caminhar comigo na igreja. Então eu tomei essa posição, ela também, nós começamos a ir, nós fomos na célula, então fizeram o convite para nós fomos para o encontro com Deus. Foi aonde minha vida foi completamente transformada. Foi ali que aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando para completar até hoje, está fazendo grandes coisas na minha vida, em nome de Jesus. Então foi ali que tudo começou, foi ali que o amor de Deus foi apresentado para mim, foi ali que verdadeiramente eu fui alcançado pelo amor de Deus. Foi ali que fez a diferença na minha vida. O encontro com Deus, a célula também, na célula o amor de Deus já era apresentado para mim. Só que no encontro com Deus foi o selamento. E do encontro com Deus para frente, essa obra ainda continua dia após dia, de glória em glória. E tem sido poderoso. E hoje, graças a Deus, eu sou um líder aqui no Ministério Comunidade Vida. Estamos já prontos para sermos enviados aí para Ituverava, para a gente começar uma obra aí. Sou um dos líderes aqui. Me tornei também um dos administradores do prédio aqui da igreja, da Comunidade Vida, e tem sido uma bênção, eu tenho sido muito abençoado nessa igreja, tenho sido muito suprido, porque Deus tem derramado no nosso meio, Deus tem colocado pessoas na minha vida, e isso tem feito a total diferença na minha vida. E hoje, graças a Deus, estamos firmes, e com os projetos de Deus já queimando, fervando no nosso coração. E Ele é um bom Pai, Ele é um bom Deus e tem cuidado de nós. Mas para isso eu precisei fazer uma escolha. No encontro com Deus, eu precisei fazer uma escolha. Entre a minha vida passada e aquilo que Deus tinha para mim. Entre a minha vida passada e o propósito de Deus para a minha vida. Eu tive que fazer uma escolha. E uma das coisas, esses dias para trás o Espírito Santo me deu uma frase que dizia assim: as nossas escolhas falam diante de Deus. E você precisa saber disso, porque as suas escolhas, elas falam diante de Deus. Sim, essa é a verdade. As nossas escolhas, elas falam diante de Deus. Não sei se você sabe, mas muitas das vezes, para você, quando você ia desobedecer o seu pai e sua mãe, você não precisava falar que você ia desobedecer. Às vezes você até falava, mas você não precisava falar para desobedecer. Você agia na desobediência. E é o que acontece, as nossas escolhas falam diante de Deus. E muitas vezes aconteceu isso comigo. É aquilo que eu falei. Então, no segundo processo
da minha vida que eu compartilhei com você, que eu separo por etapas. No segundo processo, o que aconteceu com a minha vida? Eu desviei dos caminhos do Senhor. E o Senhor vivia me apresentando o amor. O Senhor vivia me apresentando que Ele já havia entregado o único filho para morrer no meu lugar. E o que eu fazia? Eu simplesmente, a minha escolha de permanecer no mundo, a minha escolha de permanecer na bebida, a minha escolha de permanecer na farra, na gandaia, fazendo tudo de errado, as minhas escolhas falaram diante de Deus. As minhas escolhas falavam diante do mundo espiritual. Ou seja, traduzindo, sabe o que essas escolhas minhas falavam diante de Deus e no mundo espiritual? Que eu não preciso de Cristo. Toda vez que eu fazia, que Deus apresentava o amor do Filho para mim, e eu dizia não, eu simplesmente estava cuspindo na cara do Senhor. Eu simplesmente estava mandando o Senhor pegar o Filho, a cruz, toda a obra que Ele fez, e jogasse no lixo. Porque as nossas escolhas falam diante de Deus. E esse é o testemunho que eu quero compartilhar com você. Às vezes você pode estar fazendo isso. Com as suas escolhas erradas, você está falando diante de Deus, diante do mundo espiritual. E há um texto em Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Então aqui está a chave. A escolha que você fizer, se Deus não tiver misericórdia, se Deus não te salvar, se você não entrar na posição da bênção, eu quero te dizer, as suas escolhas vão trazer sérias consequências para a sua vida. E graças a Deus que eu fui livrado de consequências piores. Graças a Deus que o Senhor sempre apresenta o amor, está sempre apresentando o amor para nós, porque é o ano da aceitação. Esse é o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? As portas estão abertas para você voltar. As portas estão abertas para você receber a graça de Deus. As portas estão abertas para você dizer, eis-me aqui, eu quero, Senhor, eu aceito. Mas vai chegar um dia que essa porta vai fechar e você não vai ter mais essa oportunidade. E ainda que não chegue esse dia, se você não se posicionar, as suas escolhas vão trazer sérias consequências sobre a sua vida. E uma delas pode ser a morte. Suas escolhas podem ser escolhas que vão te levar à morte. As suas escolhas podem ser escolhas que vão te levar a se afundar no vício, na bebida, nas drogas. As suas escolhas de amizade podem se tornar escolhas que suas amizades vão te levar à falência, à destruição total. Então cuidado com isso, porque as suas escolhas falam diante de Deus. E as minhas falavam. Mas teve um dia que eu escolhi a escolha certa. Quando foi apresentado mais uma vez o amor de Deus para mim, lá no encontro com Deus, que foi apresentado em que Cristo morreu no meu lugar para pagar o preço do meu pecado, e eu abri os meus olhos, eu olhei para a cruz e o Senhor derramou esse amor sobre mim. Eu fiz a escolha de abandonar a velha prática e escolher caminhar com o Senhor. Eu fiz a escolha de rejeitar tudo para trás e agora deixar que o Senhor me guie para o futuro. Isso foi uma escolha e as nossas escolhas falam diante de Deus. E as nossas escolhas trazem consequências. E se eu escolho a graça, se eu escolho o Filho, se eu escolho o propósito de Deus para mim, o que eu vou colher? Vida eterna, vida de Deus, alegria, paz, desfrute, saúde, bênçãos, provisão, amor. Você viu que poderoso isso? Mas se eu escolho coisas ao contrário, você pode ter certeza, também virão consequências. E você não é livre para escolher as consequências da sua escolha. Você não é livre para isso, pois elas virão. E assim é com Deus. Aquilo que você planta, você vai colher. Então veja que poderoso isso, veja que nível. Então é esse testemunho que eu gostaria de compartilhar com você. Espero que edifique a sua vida. Ei, aprenda a escolher o caminho correto. Aprenda a escolher o que é bom. Escolha Cristo.
Escolha o Senhor, escolha Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida, para te guiar, para te conduzir. Escolha isso, escolha a palavra de Deus, escolha a igreja. E você vai ser tremendamente edificado, fortalecido e abençoado por Deus. Faça essa escolha, faça essa prova. Nessa parte você pode fazer prova de Deus, sim. Faça essa prova, escolha. Escolha o caminho correto, você vê onde vai dar? Vai dar na bênção, no desfrute. Mas escolha o caminho errado e você vai ver o que você vai colher. Infelizmente, nossas escolhas terão consequências. E as nossas escolhas falam diante de Deus. E às vezes você pode estar fazendo escolhas que falam diante de Deus, mas elas falam soberbo. E Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para quem é humilde. O humilde é aquele que faz a escolha correta. O soberbo é aquele que faz a escolha errada. A escolha que vai contra a vontade de Deus. E o humilde é aquele que faz a escolha que vai de acordo com a vontade de Deus. Porque é o que Ele quer para você. Ele não quer o mal para você. Ele não quer impedir você de nada. Mas Ele quer tirar você do mal e colocar você na luz. Essa é a vontade de Deus para você. Esse é o testemunho que eu gostaria de compartilhar com você. Espero que edifique a sua... Tamo junto. Fiquem na paz. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Escolha o que é certo. Tome posição na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, procure fazer isso. Procure uma igreja. Me procure aqui no Facebook, me chame no Messenger, pede o WhatsApp lá e a gente vai te dar uma condução, vamos orar com você e você vai tomar essa decisão preciosa na sua vida. E se você é desviado, sabe dessa verdade, as portas da casa do Pai estão abertas para você. As portas estão abertas para você. Volta para casa. Pare de bater cabeça. Sabe por que Deus está permitindo você bater cabeça? Porque você está sendo soberbo. Essa rejeição, Deus resistindo, é Deus permitindo você bater cabeça até uma hora. Você cair em si de que o melhor para você é só Ele que pode te dar. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Tamo junto. Fique na paz.